segunda parte, capítulo 2, Espinhos e Flores. Os subúrbios do Rio de Janeiro são a mais curiosa coisa em matéria de edificação de cidade. A topografia do local, caprichosamente montuosa, influiu de certo para tal aspecto. Mais influíram, porém, os azares das construções. Nada mais irregular, mais caprichoso, mais sem plano qualquer pode ser imaginado. As casas surgiam como se fossem semeadas ao vento e, conforme as casas, as ruas se fizeram. Há algumas delas que começam largas como boulevards e acabam estreitas que nem vielas. Dão voltas, circuitos inúteis e parecem fugir ao alinhamento reto, com um ódio tenaz e sagrado. Às vezes se sucedem na mesma direção, com uma frequência irritante. Outras se afastam e deixam de permeio um longo intervalo coeso e fechado de casas. Num trecho, há casas amontoadas umas sobre outras numa angústia de espaço desoladora. Logo adiante, um vasto campo abre ao nosso olhar uma ampla perspectiva. Marcham assim ao acaso as edificações e, conseguintemente, o arruamento. Há casas de todos os gostos e construídas de todas as formas. Vai-se por uma rua a ver um correr de chaletes, de porta e janela, parede de frontal, humildes e acanhados. De repente, se nos depara uma casa burguesa, dessas de compoteiras na cimalha rendilhada, a se erguer sobre um porão alto com mezaninos gradeados. Passada essa surpresa, olha-se acolá e dá-se com uma choupana de pau a pique, coberta de zinco ou mesmo palha, em torno da qual formiga uma população. Adiante é uma velha casa de roça, com varanda e colunas de estilo pouco classificável, que parece vexada a querer ocultar-se diante daquela onda de edifícios disparatados e novos. Não há nos nossos subúrbios coisa alguma que nos lembre os famosos das grandes cidades europeias, com as suas vilas de ar repousado e satisfeito, as suas estradas e ruas macadamizadas e cuidadas. Nem mesmo se encontram aqueles jardins cuidadinhos, aparadinhos, penteados, porque os nossos, se os há, são em geral pobres, feios e desleixados. Os cuidados municipais também são variáveis e caprichosos. Às vezes, nas ruas, há passeios em certas partes e outras não. Algumas vias de comunicação são calçadas e outras da mesma importância estão ainda em estado de natureza. Encontra-se aqui um pontilhão bem cuidado sobre um rio seco e passos além temos que atravessar um ribeirão sobre uma pinguela de trilhos mal juntos. Há pelas ruas damas elegantes, com sedas e brocados, evitando a todo custo que a lama ou o pó lhes empane o brilho do vestido. Há operário de tamancos, há peralvilhos à última moda, há mulheres de chita, e assim pela tarde, quando essa gente volta do trabalho ou do passeio, a mescla se faz numa mesma rua, num quarteirão, e quase sempre o mais bem posto não é que entra na melhor casa. Além disto, os subúrbios têm mais aspectos interessantes, sem falar no namoro epidêmico e no espiritismo endêmico. As casas de cômodos, quem as suporia lá, constituem um deles bem inédito. Casas que mal dariam para uma pequena família são divididas, subdivididas e os minúsculos aposentos assim obtidos, alugados à população miserável da cidade. Aí, nesses caixotins humanos, é que se encontra a fauna menos observada da nossa vida, sobre a qual a miséria paira com um rigor londrino. Não se podem imaginar profissões mais tristes e mais inopinadas da gente que habita 3 caixinhas. Além dos serventes de repartições, contínuos de escritórios, podemos deparar velhas fabricantes de rendas de bilros,
compradores de garrafas vazias, castradores de gatos, cães e galos, mandingueiros, catadores de ervas medicinais, enfim, uma variedade de profissões miseráveis que as nossas pequena e grande burguesias não podem adivinhar. Às vezes, num cubículo desses se amontoa uma família, e há ocasiões em que os seus chefes vão a pé para a cidade por falta do níquel do trem. Ricardo Coração dos Outros morava em uma pobre casa de cômodos de um dos subúrbios. Não era das sórdidas, mas era uma casa de cômodos dos subúrbios. Desde anos que ele a habitava e gostava da casa, que ficava trepada sobre uma colina, olhando da janela do seu quarto para uma ampla extensão edificada que ia da Piedade a Todos os Santos. Vistos assim do alto, os subúrbios têm a sua graça. As casas pequeninas, pintadas de azul, de branco, de oca, engastadas nas comas verde-negras das mangueiras, tendo de permeio aqui e ali um coqueiro ou uma palmeira, alta e soberba, fazem a vista boa e a falta de percepção do desenho das ruas põe no programa um sabor de confusão democrática, de solidariedade perfeita entre as gentes que as habitavam. E o trem minúsculo, rápido, atravessa tudo aquilo, dobrando à esquerda, inclinando-se para a direita, muito flexível nas suas grandes vértebras de carros, como uma cobra entre pedrouços. Era daquela janela que Ricardo espraiava as suas alegrias, as suas satisfações, os seus triunfos e também os seus sofrimentos e mágoas. Ainda agora estava ele lá, debruçado no peitoril, com a mão em concha no peito, colhendo com a vista uma grande parte daquela bela, grande e original cidade, capital de um grande país, de que ele a modos que era e se sentia ser a alma, consubstanciado os seus tênues sonhos e desejos em versos discutíveis, mas que a plangência do violão, se não lhes dava sentido, dava um quê de balbúcio, de queixume dorido da pátria criança ainda na sua formação. Em que pensava ele? Não pensava só, sofria também. Aquele tal preto continuava na sua mania de querer fazer a modinha dizer alguma coisa. E tinha adeptos. Alguns já o citavam como rival dele, Ricardo. Outros já afirmavam que o tal rapaz deixava longe o coração dos outros. E alguns mais ingratos já esqueciam os trabalhos, o tenaz trabalhar de Ricardo Coração dos Outros em prol do levantamento da modinha e do violão. E nem nomeavam o abnegado obreiro. Com o olhar perdido, Ricardo lembrava-se de sua infância, daquela sua aldeia sertaneja, da casinha dos seus pais, com seu curral e o mugido dos vitelos. E o queijo, aquele queijo tão substancial, tão forte, feio como aquela terra, mas feraz como ela, tanto que bastava comer dele uma pequena fatia para se sentir almoçado. E as festas? Saudades. E o violão, como aprendeu? O seu mestre, o Maneco Borges, não lhes predissera o futuro. Irás longe, Ricardo. A viola quer teu coração. Por que então aquele encarniçamento, aquele ódio contra ele? Ele que trouxera para esta terra de estrangeiros a alma, o suco, a substância do país. E as lágrimas lhe saltaram quentes dos olhos afora. Olhou um pouco as montanhas, farejou o mar lá longe. Era bela a terra, era linda, era majestosa, mas parecia ingrata e áspera no seu granito onipresente, que se fazia negro e mau quando não era amaciado pela verdura das árvores. E ele estava ali só com a sua glória e o seu tormento, sem amor, sem confidente, sem amigo, só como um Deus ou como um apóstolo em terra ingrata que não lhe quer ouvir a boa nova. Sofria em não ter um peito amado.
amigo em que derramasse aquelas lágrimas que iam cair no solo indiferente. Por aí, lembrou-se dos famosos versos: se choro, bebe o pranto a areia ardente. Com a lembrança, ele baixou um pouco o olhar à terra e viu que, no tanque da casa, um tanto escondida dele, uma rapariga preta lavava. Ela abaixava o corpo sobre a roupa, carregava todo o seu peso, ensaboava-a ligeira, batia-a de encontro à pedra e recomeçava. Teve pena daquela pobre mulher, 2 vezes triste na sua condição e na sua cor. Veio-lhe um afluxo de ternura e depois pôs-se a pensar no mundo, nas desgraças, ficando um instante enliado no enigma do nosso miserável destino humano. A rapariga não o viu, distraída com o trabalho, e se pôs a cantar. Da doçura dos teus olhos, a brisa inveja já tem. Era dele. Ricardo sorriu satisfeito e teve vontade de ir beijar aquela pobre mulher, abraçá-la. E como eram as coisas? Ele recebia lenitivo daquela rapariga. Era a sua humilde e dorida voz que vinha afagar o seu tormento. Vieram-lhe então à memória aqueles versos do Padre Caldas, esse seu antecessor feliz que teve um auditório de fidalgas. Lenero alegrou os outros e nunca teve alegria. Enfim, era uma missão. A rapariga acabou de cantar e Ricardo não se pôde conter. Vai bem, dona Alice, vai bem. Se não fosse, por que eu lhe pedia bis? A rapariga estendeu a cabeça, reconheceu quem falava e disse: não sabia que o senhor estava aí, senão não cantava na vista do senhor. Qual o quê? Posso garantir-lhe que está bom, muito bom. Cante! Deus me livre, para o senhor me acriticar? Embora insistisse muito, a rapariga não quis continuar. As mágoas pareciam ter passado do pensamento de Ricardo. Veio ao interior do quarto e pôs-se à mesa na tenção de escrever. O seu quarto tinha o mobiliário mais reduzido possível. Havia uma rede com franjas de rendas, uma mesa de pinho, sobre ela objetos de escrever, uma cadeira, uma estante com livros e, pendurado a uma parede, o violão na sua armadura de camurça. Havia também uma máquina para fazer café. Sentou-se e quis começar uma modinha sobre a glória, essa coisa fugace, que se tem e se pensa que não se tem. Alguma coisa impalpável, incolhível como um sopro, que nos alcanceia, queima, inquieta e abrasa como o amor. Tentou começar, dispôs o papel, mas não pôde. A emoção tinha sido forte, toda a sua natureza tinha sido lavrada, baralhada, com a ideia daquele furto que se queria fazer ao seu mérito. Não conseguiu assentar o pensamento, apanhar as palavras no ar, sentir a música zumbir no ouvido. A manhã ia alta, as cigarras defronte chilreavam no tamarineiro desfolhado. Começava a esquentar e o céu estava de um azul ligeiro, tênue, fino. Quis sair, procurar um amigo, espairecer com ele. Mas quem? Ainda se o Quaresma... Ah, o Quaresma! Esse sim trazia-lhe conforto e consolo. É verdade que ultimamente esse seu amigo se achava pouco interessado pela modinha, mas assim mesmo compreendia o seu propósito, os fins e o alcance da obra a que ele, Ricardo, se propunha. Ainda se o major estivesse perto, mas tão longe, consultou as algibeiras. Não chegava a 2.000 réis a sua fortuna. Como ir? Arranjaria um passe e iria. Bateram à porta, traziam-lhe uma carta. Não reconheceu a letra, rasgou o envelope com emoção. Que seria? Leu. Meu caro Ricardo, saúde! Minha filha Quinota casa-se depois de amanhã, quinta-feira. Ela e o noivo fazem muito gosto que você apareça. Se o amigo não estiver comprometido com alguém, agarre o violão
e venha até cá tomar uma chávena de chá conosco, seu amigo Albernaz. O trovador, à proporção que lia, ia mudando de fisionomia. Até então estava carregada e dura. Quando acabou de ler o bilhete, um sorriso brincava por toda ela, descia e subia, ia de uma face à outra. O general não o abandonara. Para o respeitável militar, Ricardo Coração dos Outros ainda era o rei do violão. Iria e arranjaria passagem com o antigo vizinho de Quaresma. Contemplou um pouco o violão demoradamente, ternamente, agradecidamente, como se fosse um ídolo benfazejo. Quando Ricardo penetrou na casa do general Albernaz, o último brinde havia sido levantado e todos se dirigiam para a sala de visitas em pequenos grupos. Dona Maricota vestia seda malva e o seu busto curto parecia ainda mais abafado, mais socado, naquele tecido caro que parece requerer corpos elegantes e flexíveis. Quinota estava radiante no vestido de noiva. Ela era alta, de feições mais regulares que a irmã Ismênia, mas menos interessante e mais comum de temperamento e alma, embora faceira. Lalá, a terceira filha do general, que já se ajeitava a moça, tinha muito pó de arroz, estava sempre a consertar o penteado e a sorrir para o tenente Fontes. Um casamento bem cotado e esperado. Genelício dava o braço à noiva, encasacado numa casaca mal talhada, que punha bem à mostra a sua gibosidade, e caminhava todo atrapalhado nos apertados sapatos de verniz. Ricardo não os viu passar, pois ao entrar, a fila estava no general, metido num segundo uniforme dos grandes dias, que lhe ia mal como a farda de um guarda nacional endomingado. Mas quem tinha um ar importante, marcial e navegado, ao mesmo tempo palaciano, era o contra-almirante Caldas. Fora padrinho e estava irrepreensível na sua casaca do uniforme. As âncoras reluziam como metais de bordo em hora de revista e os seus favoritos, muito penteados, alargavam a sua face e pareciam desejar com ardor os grandes ventos do vasto oceano sem fim. Ismênia estava de rosa e andava pelas salas com seu ar dolente, com o seu vagar, com os seus gestos lentos, dando providências. O Lulu, único filho do general, impava no seu uniforme do colégio militar, cheio de dourados e cabelos, tanto mais que passara de ano graças aos empenhos do pai. O general não tardou em vir falar com Ricardo, e os noivos, quando o trovador os cumprimentou, agradeceram-lhe muito, e até Quinota disse "Sou muito feliz", deitando a cabeça de lado e sorrindo para o chão, sorriso que encheu de imenso transporte a cândida alma do menestrel. Deram começo às danças e o general, o almirante, o major Inocêncio Bustamante, que também viera de uniforme com a sua banda roxa de honorário, o doutor Florencio, Ricardo e 2 convidados outros foram para a sala de jantar palestrar um pouco. O general estava satisfeito. Sonhava há tantos anos uma cerimônia daquelas em sua casa e, enfim, pela primeira vez via realizado esse anseio. A Ismênia foi aquela desgraça, o ingrato. Mas para que recordar? Os cumprimentos se repetiram. É um rapagão, o seu novo genro, disse um dos convidados novos. O general tirou o pince-nez que era preso por um trancelim de ouro e limpava-o enquanto respondeu, olhando com aquele jeito dos míopes. Estou muito contente. Por aí, pôs o pince-nez, endireitou o trancelim e continuou. Creio que casei bem, minha filha. Rapaz formado, bem encaminhado e inteligente. O almirante acudiu. E que carreira! Não é por ser meu parente, mas com 32 anos, primeiro escriturário do Tesouro, é coisa nunca vista. O Genelício não está no Tribunal de Contas? Não passou? Perguntou Florencio. Passou,
Mas é a mesma coisa, replicou o outro convidado novo, que era da amizade do recém-casado. De fato, Genelício tinha arranjado a transferência e não fora só isso que o decidira a casar-se. Tendo escrito uma síntese de contabilidade pública científica, viu-se, sem saber como, cumulado de elogios pela imprensa desta capital. O ministro, atendendo ao mérito excepcional da obra, mandou-lhe dar 2 contos de prêmio, tendo sido a edição feita à custa do Estado, na imprensa nacional. Era um grosso volume de 400 páginas, tipo 12, escrito em estilo de ofício com uma vasta documentação de decretos e portarias, ocupando 2/3 do livro. A primeira frase da primeira parte, o quinhão do livro verdadeiramente sintético e científico, fora até muito notada e gabada pelos críticos, não só pela novidade da ideia, como também pela beleza da expressão. Dizia assim: a contabilidade pública é a arte ou ciência de escriturar convenientemente a despesa e receita do Estado. Além do prêmio e da transferência, ele já tinha promessa de ser subdiretor na primeira vaga. Ouvindo tudo isso que tinham dito o almirante, o general e os convidados novos, o major não pôde deixar de observar. Depois da militar, a melhor carreira é a da fazenda, não acham? Sim, bem entendido, fez o doutor Florencio. Eu não quero falar dos formandos, apressou-se o major. Ricardo sentia-se na obrigação de dizer qualquer coisa e foi soltando a primeira frase que lhe veio aos lábios. Quando se prospera, todas as profissões são boas. Não é assim tanto, obtemperou o almirante, alisando um dos favoritos. Não é para desfazer das outras, mas a nossa, hein, Albernaz? Hein, Inocêncio? Albernaz levantou a cabeça como se quisesse apanhar no ar uma lembrança e depois replicou. Mas tem os seus percalços. Quando se está numa atrapalhada, fogo daqui, tiro dali, morre um, grita outro, como em Curupaiti, então? O senhor esteve lá, general? Perguntou o convidado amigo de Genelício. Não estive. Adoeci e vim para o Brasil. Mas o camisão... Não imaginam o que foi. Você sabe, não é, Inocêncio? Se estive lá, Polidoro tinha ordens de atacar Salce, Flores à esquerda, e nós caímos sobre os paraguaios. Mas os malandros estavam bem entrincheirados, tinham aproveitado o tempo. Foi seu Mitre, disse Inocêncio. Foi, atacamos com fúria. Era ribombar de canhões que metia medo, bala por todo canto. Os homens morriam como moscas. Um inferno! Quem venceu? Perguntou um dos convidados novos. Todos se entreolharam admirados, exceto o general que julgava a sabedoria do Paraguai excepcional. Foram os paraguaios, isto é, repeliram o nosso ataque. É por isso que eu digo que a nossa profissão é bela, mas tem as suas coisas. Isso não quer dizer nada. Também na passagem de Humaitá, ia dizendo o almirante. O senhor estava a bordo? Não, eu fui mais tarde. Perseguições fizeram com que eu não fosse designado, porque o embarque equivalia a uma promoção. Mas, na passagem de Humaitá, na sala de visitas, as danças continuavam com animação. Era raro que alguém viesse de dentro até onde eles estavam. Os risos, a música e o mais que se adivinhava não distraíam aqueles homens das suas preocupações belicosas. O general, o almirante e o major enchiam de pasmo aqueles burgueses pacíficos, contando batalhas em que não estiveram e pugnas valorosas que não pelejaram. Não há como um cidadão pacato, bem comido, tendo tomado alguns vinhos generosos para apreciar as narrações de guerra. Ele só vê a parte pitoresca, a parte, por assim dizer, espiritual das batalhas, dos encontros. Os tiros são os de salva e se matam é coisa de somenos.
A morte mesmo, nas narrações feitas assim, perde a sua importância trágica. 3.000 mortos só. De resto, contadas pelo general Albernaz, que nunca tinha visto a guerra, a coisa ficava edulcorada. Uma guerra à bibliothèque rosé, guerra de estampa popular, em que não aparecem a carniçaria, a brutalidade e a ferocidade normais. Estavam Ricardo, o doutor Florêncio, o exato empregado como engenheiro das águas, aqueles 2 recentes conhecimentos de Albernaz, embevecidos, boquiabertos e invejosos diante das proezas imaginárias daqueles 3 militares, um honorário, talvez o menos pacífico dos 3, o único que tivesse mesmo tomado parte em alguma coisa guerreira, quando Dona Maricota chegou sempre diligente, ativa, dando movimento e vida à festa. Era mais moça que o marido, tinha ainda inteiramente pretos os cabelos na sua cabeça pequena, que contrastava tanto com o seu corpo enorme. Ela vinha ofegante e dirigiu-se ao marido. Então, Chico, o que é isso? Ficou aí e eu que faço a sala, que anime as moças? Para a sala, todos! Já vamos, Dona Maricota, disse alguém. Não, fez com rapidez a dona da casa. É já! Vamos, seu Caldas, seu Ricardo, os senhores! E foi empurrando um por um pelo ombro. Depressa, depressa, que a filha do Lemos vai cantar, e depois é o senhor. Está ouvindo, seu Ricardo? Pois não, minha senhora, é uma ordem. E foram. No caminho, o general parou um pouco, chegou-se a coração dos outros e perguntou: diga-me uma coisa, como vai o nosso amigo Quaresma? Vai bem? Tem-lhe escrito? Às vezes, eu queria, general. O general suspendeu a cabeça, levantou um pouco o pince-nez que começava a cair e perguntou: o quê? Ricardo ficou intimidado com o ar marcial com que Albernaz lhe fez a pergunta. Depois de uma ligeira hesitação, respondeu de um jacto, com medo de perder as palavras. Eu queria que o senhor me arranjasse uma passagem, um passe, para ir vê-lo. O general esteve uns instantes de cabeça baixa, coçou o cabelo e disse: isso é difícil, mas você apareça lá na repartição amanhã. E continuaram a andar. Ainda andando, Coração dos Outros acrescentou: estou com saudades dele. Depois, tenho certos desgostos. O senhor sabe, um homem que tem nome. Vá lá amanhã. Dona Maricota apareceu na frente e falou agastada: vocês não vêm? Já vamos, fez o general. E depois, dirigindo-se a Ricardo, ajuntou: aquele Quaresma podia estar bem, mas foi meter-se com livros. É isto. Eu, há bem 40 anos que não pego em livro. Chegaram à sala. Era vasta. Tinha 2 grandes retratos em pesadas molduras douradas, furiosos retratos a óleo de Albernaz e da sua mulher, um espelho oval e alguns quadrinhos, e a decoração estava completa. Da mobília não se podia julgar. Tinha sido retirada para dar mais espaço aos dançantes. A noiva e o noivo estavam no sofá sentados a presidir a festa. Havia um ou outro decote, poucas casacas, algumas sobrecasacas e muitos fraques. Por entre as cortinas de uma janela, Ricardo pôde ver a rua. A calçada defronte estava cheia. A casa era alta e tinha jardim. Só de lá os curiosos, os serenos, podiam ver alguma coisa da festa. Lalá, no vão de uma sacada, conversava com o tenente Fontes. O general contemplou-os e abençoou-os com um olhar aprovador. A moça, a famosa filha do Lemos, dispôs-se a cantar. Foi ao piano, colocou a partitura e começou. Era uma romanza italiana que ela cantou com a perfeição e o mau gosto de uma moça bem educada. Acabou. Palmas gerais, mas frias, soaram. O doutor Florêncio, que ficara atrás do general, comentou:
Tem uma bela voz esta moça. Quem é? É a filha do Lemos, o doutor Lemos da higiene, respondeu o general. Canta muito bem. Está no último ano do conservatório, observou ainda Albernaz. Chegou a vez de Ricardo. Ele ocupou um canto da sala, agarrou o violão, afinou-o, correu a escala, em seguida tomou o ar trágico de quem vai representar o Édipo Rei e falou com voz grossa. Senhoritas, senhores e senhoras. Parou. Consertou a voz e continuou. Vou cantar Os Teus Braços. Modinha de minha composição, música e versos. É uma composição terna, decente e de uma poesia exaltada. Seus olhos por aí quase saíam das órbitas. Emendou. Espero que nenhum ruído se ouça, porque senão a inspiração se evola. É o violão um instrumento muito delicado. Bem, a atenção era geral. Deu começo. Principiou brando, gemebundo, macio e longo, como soluço de onda. Depois, houve uma parte rápida, saltitante, em que o violão estalava. Alternando um andamento e outro, a modinha acabou. Aquilo tinha ido ao fundo de todos, tinha acudido ao sonho das moças e aos desejos dos senhores. As palmas foram ininterruptas. O general abraçou-o. Genelício levantou-se e deu-lhe a mão. Quinota, no seu imaculado vestido de noiva, também. Para fugir aos cumprimentos, Ricardo correu à sala de jantar. No corredor chamavam-no. Senhor Ricardo, senhor Ricardo. Voltou-se. Que ordena minha senhora? Era uma moça que lhe pedia uma cópia da modinha. Não se esqueça, dizia ela com meiguice. Não se esqueça. Gosto tanto das suas modinhas. São tão ternas, tão delicadas. Olhe, dê aqui a Ismênia para me entregar. A noiva de Cavalcanti aproximava-se e, ouvindo falar em seu nome, perguntou. Que é, Dulce? A outra explicou-se. Ela aceitou a incumbência e, por sua vez, perguntou a Ricardo com a sua voz solene. Seu Ricardo, quando é que o senhor pretende estar com Dona Adelaide? Depois de amanhã, espero eu. Vai lá? Vou. Pois então diga-lhe que me escreva. Eu queria tanto receber uma carta. E limpou os olhos furtivamente com o seu pequenino lenço rendado.